coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheios de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheios de graça e de verdade vimos sua glória. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. Cante, só vocês. E o Verbo se fez carne. Cheios de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, a palavra, o Verbo. O Verbo. O Verbo. O Verbo. O nosso Deus é um Deus de promessas. Vamos cantar. Se eu orar, receberei teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão
melhor lugar do mundo. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus,
crise dela. Gente, desculpa o atraso, mas eu estava na ateliê verificando o figurino de vocês. Olha só, rapidinho. Matheus, pega aqui. Fábio. Cássia. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vocês vão dar uma lida aí rapidinho, porque eu fiz umas alterações, tá? Mas é 2 minutos, gente, rapidinho. Ai, não, calma, não acredito. Vou ter que deixar o Fábio. Vem cá, tu não é profissional, não? Se toca, garota. Quantos que ele tá no teu lugar agora? Quem enrolou? Olha a discussão aí, olha a discussão. Cássia, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá de trás, tá? Por favor. Lá pra trás no teu lugar. Posiciona aí, Fábio, Matheus. Pode ir um pouquinho mais pra trás. Vamos fazer o seguinte, nesse primeiro momento eu quero sem música ainda, tá, ministro? Por favor. Cássia. 3. Não, Cássia, volta. Volta. Minha amiga, primeiro, essa cara aí de inteiro, tu nunca casou, não? Não. Falta de beijo isso aí. Acho que ela quer te beijar logo, tá? Respira, tá? Um passinho com a direita, juntou, esquerda, juntou. Compassadamente, calma, tá? Vamos lá, vamos tentar de novo. Com música agora, tá? Fábio. Não, só um detalhe. Pianista, tem 2 semanas que a gente está ensaiando essa música. 2 semanas. Vamos acertar esse arranjo aí, tá? Só mais uma coisa, cadê o pai da mãe? Ai, não acredito. Pai da noiva. Eu não vou ter sogro. Não sei. Droga, tá sem área. Não, esquece isso. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, tá? Por favor, na posição aí. O que eu faço com o porquê? Não, calma. A gente vai dar um jeito nisso. Ó, perfeição, tá, gente? Pode continuar aí, pode continuar. Agora aí. Fábio Risselli, você aceita Cássia Marinho como sua legítima esposa? Não, só um minutinho. Querido, a iluminação, dá pra você levantar aí a luz um pouquinho? Tu tá Uma achando hoje? Não, calma aí, dá licença aqui. Rapidinho aí. Levanta aí a luz, por favor. Isso. Agora, perfeito, meu querido, perfeito. Vamos lá, vamos continuar. Desculpa se meu rosto. Vamos lá. Posso continuar? Pode. Fábio Risselli, você aceita Cássia Marinho como sua legítima esposa para honrar? Dá licença aqui. Tem Matheus. Pastor, tem essa postura aí. Essa postura de pastor. Será que eu não sei que amanhã eu vou ter que ficar assim na posição bonitinha, olhando pro Olha povo que eu tô só, falando? a gente está ensaiando a nossa estreia amanhã, meu querido. Isso aqui é valendo. Vocês são profissionais ou não? Olha, por mim já chega. Tô de saco cheio, amanhã eu apresento, se precisar de mim amanhã eu apresento, mas Sim, hoje pra eu mim já não. chega. Tchau. Quer saber de uma coisa? Pra mim já deu. Deu. Voltem aqui, vocês estão dispensados. Pra mim também deu, viu? Hoje eu não vou pedir que dê os meus problemas solução. Não quero
graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é teu querer, pode deixar chover. Derrame as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem, só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria. Todas as manhãs Eu vou cantar, cantar do teu amor me faz também. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. a tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir, Hoje não. eu venho hoje só pra agradecer. Que orgulho ser pastor dessa turma, viu? Eu sou pastor aqui, mas sou pastor deles também. E é um privilégio poder estar aqui com você mais uma vez. Feche seus olhos como você está. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós viemos hoje, diferente dos outros dias, como acabamos de ouvir nessa música, só para te agradecer. Se o Senhor trouxe chuva, obrigado. Se o Senhor trouxer o sol, agradeceremos. Porque tu sabes muito mais do que nós, do que precisamos e do que não precisamos. E é por isso que hoje, nessa noite, o nosso único pedido é que o Senhor permita que nós tenhamos um encontro real contigo. Fica conosco aqui nesse lugar. Obrigado por tudo que já aconteceu. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você. Que bom receber você aqui no Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo, para quem não sabe ou para quem está vindo pela primeira vez, o Espaço Novo Tempo é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos aqui um objetivo que é semana após semana que você tem um encontro real com Deus. Aqui no Espaço Novo Tempo você vai ouvir boas músicas, no Espaço Novo Tempo você vai conhecer novas pessoas, porque o Espaço Novo Tempo é um lugar para você chamar de seu. Portanto, seja muito bem-vindo a esse lugar. Eu digo mais uma vez que é muito bom receber você aqui. Aqui, sinta-se em casa, é a casa do seu pai, se é a casa do seu pai, também é a sua. Aqui é o seu lugar. Nós estamos dando sequência à série Levemente. A série Levemente começou semana passada, e para quem não pegou o episódio da última semana, não se preocupe, nós vamos trazer o resumo do último episódio. Hoje estamos no segundo, e semana passada nós falamos de alguns pontos importantes em relação ao tema do medo.
Afinal de contas, quem aqui nunca teve medo na vida ou nunca sentiu medo de alguma coisa? Nós vimos aqui que existem medos da infância e existem medos da fase adulta. Por exemplo, na infância a gente tinha medo do escuro. Hoje a gente tem medo da luz, de tão caro que vem a conta de energia. É ou não é? É verdade, tá vendo? Então nós temos os medos da infância, temos os medos também da fase adulta. Nós também vimos que o medo é uma realidade presente na vida de todos. Todo mundo tem medo e às vezes os medos são diários. Os medos às vezes vão variando, às vezes se repetem, mas o certo é que o medo é algo comum para todos. Se você sente medo de alguma coisa, fica tranquilo, porque todo mundo é assim também. Medo é uma coisa comum e medo nada mais é do que um alerta de possíveis perigos que possam vir. É quase que como um despertador. Opa, o perigo está vindo aí e você sente medo. Isso é normal. O que não é normal é a fobia. A fobia é quase que uma evolução do medo. É uma evolução que paralisa a gente. Você quase deixa de fazer muitas coisas por causa desse medo evoluído, da fobia. Tem gente que tem, por exemplo, a claustrofobia, que é a fobia de ficar em lugares fechados. E aí paralisa a vida dessa pessoa. E nós vimos aqui também que Josafá, um personagem bíblico, um rei da história do povo de Israel, na verdade ele era rei de Judá, ele venceu o seu próprio medo pedindo ajuda a Deus. E aqui está o segredo. Não queira vencer os seus medos por conta própria. Nós falamos aqui que o segredo é não tentar dar com a cara na parede, como sempre a gente faz, tentando lidar com os nossos medos sozinhos. Você não vai vencer os seus medos sozinho. Aqui nós falamos que o conselho de Jesus foi esse aqui: não temas ou não tenha medo. Simplesmente creia, só acredite. Acredite que Jesus está do teu lado. E se Ele é contigo, não há por que temer. Nós vimos aqui que na Bíblia nós temos mais do que 300 vezes a expressão não temas sendo repetido. E se Jesus fala não temas, Ele só dá um motivo. Não temas por quê? Porque eu sou contigo. Portanto, se você não quer ter medo na vida, não quer temer as coisas que te trazem pavor, carregue Jesus com você. Não temas, porque eu sou contigo. Se Deus é contigo, não há por que temer. E o tema de hoje é cada dia o seu próprio mal. Você já percebeu que existem pessoas que vivem pensando no que vai acontecer no futuro, ou tem medo de falhar, ou tem mania de corrigir todo mundo porque vai dar errado depois. Já percebeu isso? Nós vimos aqui na peça, na encenação, uma pessoa que o tempo todo vinha e corrigia. Gente, só para deixar claro, isso aqui era uma encenação, foi tudo combinado, a Carla não é assim. Olha que o pessoal da equipe de encenação está meio... A Carla é uma das líderes, né, do Ministério de Encenação. E por falar nisso, pastor, eu me sinto apto, eu poderia ajudar na encenação? Você pode conversar com a Carla ou comigo mesmo, que a gente dá um jeito de te incluir também nesse ministério. Mas veja, existem pessoas que vivem dessa forma aqui, como foi encenado. Pessoas que com medo de fracassar, não desfrutam o momento, o agora. Não faça assim, faça assim. E um medo de errar, porque a ansiedade, nós vamos ver daqui a pouquinho, que a ansiedade é um sentimento da pessoa que só vive no futuro. Ela nunca desfruta do agora. Ela só vive pensando no que vai acontecer depois. Então ela antecipa aquela ocupação, o que nós chamamos de pré-ocupação. Fica ocupado antes da hora. Agora, já quero adiantar para os mais ansiosos que lá no final dessa mensagem, nós vamos dar dicas de como vencer a ansiedade. Parece que piorou, né? Porque eu falei que só no final eu vou dar dicas. Mas segura aí que o ansioso vai ter que aprender a lidar com a sua própria ansiedade. O que Jesus falou sobre ansiedade? Vamos começar com isso. O texto, ele se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante. Jesus fala várias coisas sobre ansiedade. Dentre elas, ele começa dizendo o seguinte: por isso vos digo, não estejais ansiosos. Ele já começa assim: não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então ele fala três coisas: não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, nem com o que você vai beber, perdão. Porque tudo isso aí eu vou cuidar para você, não se preocupe. E ele segue dizendo: não é a vossa vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Perdão. Verso 26.
Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Acho que eu vou precisar de uma água. Se alguém puder trazer para mim. Nós valemos muito mais, logicamente, do que as aves. Jesus fala, se você vale muito mais do que as aves, fique tranquilo, porque eu vou cuidar de você. Ele segue dizendo o seguinte, ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, aqui é o centro da mensagem sobre ansiedade, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura. Cá para nós. Por mais ansioso que você fique em relação a algo que não está dando certo, ou que você tem medo de dar errado, por mais ansioso que você esteja, o que vai te adiantar? O que vai te acrescentar? Você já esteve ansioso por alguma coisa, sabe do que eu estou falando. Ansioso porque está chegando uma prova na faculdade, na escola. Obrigado, Maria. Quem sabe ansioso por diversos motivos, e por mais ansioso que você estivesse, isso não adiantou em nada. E o centro da mensagem de Jesus é isso, não adianta ficar ansioso, porque por mais que você fique, isso não te acrescenta em nada. E ele ainda diz no verso 28, e pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem ceifam, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Salomão, ele foi conhecido como um dos homens mais ricos de todos os tempos. Pense aí agora num cara que é rico, mas anda bem vestido. Porque às vezes você pensou num rico, mas que não anda tão bem vestido. Por exemplo, se eu falasse aí, algumas pessoas iam falar, pastor, Bill Gates. Mas Bill Gates não era conhecido como um homem da moda. Mas pensa aí num cara ou numa mulher que é rico e anda bem vestido. Nem mesmo essa pessoa, em toda a sua majestade, se vestiu tão bem, segundo Jesus Cristo, como os lírios do campo. E eles não trabalham, não ceifam, não fazem nada, e Deus cuida deles, com o que eles têm de vestir. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, que passa rápido, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Fica tranquilo, eu vou cuidar do que é necessário, do que é suficiente para você sobreviver, eu vou te dar. Não fique ansioso. Ele ainda diz, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir. Veja que Jesus sempre repete as três coisas, comer, beber e vestir. É o básico do ser humano. E vamos refletir aqui juntos. Não é o que mais tira o nosso sono? Por quê? A conta está vencendo. O boleto está vencendo, eu tenho que pagar o boleto. A conta de luz está vindo cara, a Celpa está metendo a mão na gente. Eu não vou ter dinheiro para fazer a compra que eu esperava esse mês. Eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Comer, beber e vestir. Não é o que tira mais o nosso sono? E aí Jesus fala, fica tranquilo. Pois a todas essas coisas os gentios procuram. As pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não têm contato com o que você está tendo aqui agora, eles se preocupam com isso. Mas você que está tendo, quem sabe, a primeira vez, ou já diversas vezes, esse contato com Deus, esse contato com o Eterno, olha o que Jesus diz, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Deus sabe, Ele conhece que você precisa de tudo isso, então fica tranquilo, descansa porque Ele vai te dar. Agora existe a diferença entre não ficar ansioso e a diferença, e também a indolência. Tem gente que fica lá deitado na rede pensando assim, Deus vai me dar mesmo, uma hora vai chegar. E aí começa a vencer as contas, a Celpa vem e corta a luz, e começa a passar dificuldade, ele pensa, Deus não ia me sustentar. Faça por onde também, né? Faça por onde. Se você não está preparado para receber as bênçãos, provavelmente elas não virão. Agora, a ansiedade, como eu falei, tem muito que ver com o que vai acontecer no futuro. Com uma preocupação. Você se ocupa antes da hora. O ciúme não tem um pouquinho disso? A questão de você, às vezes nem vai acontecer nada e nem está acontecendo nada, mas você já está preocupado antes da hora. Não sei não, essa sua amizade com aquele cara lá, não estou gostando muito, nem está acontecendo nada e você já está se preocupando antes da hora. Olha esse vídeo, um pouquinho sobre o ciúme, sobre essa ansiedade. Quer na misericórdia santa, tô lembrando aqui de ti. Que culto maravilhoso foi outro, você cantou demais, que voz linda, parecia um anjo, que coisa linda, que doutor,
Coloca o som, tô todo arrepiado aqui, Varua. Tô arrepiado demais aqui, lembrando de ti cantando. Quem é essa aí? Que a ideia é a Carol. Carolzinha. Carolzinha, que é Não minha é- amiga. Amiga. Homem não tem amiga. Que ainda escuta o áudio dela, é minha amiga. Ah, você que é uma bênção. Ô, Jesus, misericórdia. No manto, enquanto você prega. Ai, eu sinto cada coisa boa. Você é um ungido. Ungido? Ungido é o soco que eu vou dar na sua cara quando eu vier girando no manto. Sua égua de faraó, mistura de Jezabel com Dalila, matadora de profeta, pane crente, perigosa, serpente do mal, Maria Madalena antes de ver Jesus, fogo de Quer Gadara, vigia? direcionando. Xingando a menina. Ei, Quer vigia, você é crente. eu sou crente mesmo, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou orar. Isso. Eu vou orar pra Deus levar você, essa Carolzinha. Ô, Jesus, que prova, que cruz é essa que tu me deste, papai? O ciúme tem um pouquinho desse quê de ansiedade, né? Às vezes as coisas não estão nem acontecendo e ele já se preocupa antes do momento. O voodoo, já ouviram falar do voodoo? Eu já ouvi casos, e inclusive já estudei sobre casos, de pessoas que morreram só de saber que alguém estava fazendo voodoo para ela. Ela pensou, o quê? Estão fazendo voodoo para mim? Ela começou a sentir dor de barriga e dor nas costas, e começou a se sentir mal, e cada vez foi piorando até vir a óbito. Dá para acreditar nisso? O voodoo, eu trouxe um pouquinho para vocês alguns dados sobre o voodoo. O voodoo é uma religião com matriz africana, é uma religião de fato. Ela nasceu nesse país africano, Benin, é uma religião monoteísta. E ao contrário do que muita gente pensa, não é tanto a prática dessa religião do voodoo espetar bonecos, é mais uma prática dessa outra religião, o hoodoo, não o voodoo. O voodoo faz isso de vez em quando. Mas o fato é que as pessoas que creem no voodoo, elas acabam tendo na sua mente essa tal da ansiedade que pode levar as pessoas a sentirem exatamente aquilo. E fiquei sabendo que espetaram um boneco lá, falando que era para você, na sua barriga. A pessoa sente dor de barriga na hora. Na hora. Dor de cabeça, dor nas costas, dor nas articulações e por aí vai. Simplesmente porque ficaram sabendo. Isso é um pouco do que nós chamamos de efeito nocebo. Existe o efeito placebo e o efeito nocebo. Esses dois efeitos eu vou explicar para vocês. É quando o médico, vamos imaginar que o médico chegou para o paciente e o paciente ele está hiper negativo em relação ao seu tratamento. Ele não acredita em nada. Aí o médico chega para ele e fala assim, vou te dar um remédio agora. E esse remédio, ele vai acabar com a sua dor de cabeça na hora, é instantâneo, acaba na hora. Na verdade, ele traz uma cápsula com farinha dentro, não tinha nada, nenhum remédio, só farinha. E a pessoa acredita naquilo, toma o remédio para o efeito placebo, e aí, instantaneamente, a dor de cabeça vai embora. Instantaneamente. É mais ou menos isso que acontece. Então, o efeito placebo, segundo o enfermeiro português Manuel Reis, ele diz o seguinte, quando se toma um medicamento, esperando um determinado efeito, os próprios processos químicos do corpo tentam imitar aquele efeito que foi dito para ele, e alterações no organismo, aliviando os sintomas, por exemplo, dor de cabeça. Você fala para a pessoa assim, olha, esse remédio aqui é um remédio para dor de cabeça. Tinha só farinha ali dentro. Ele toma e acontece então no seu organismo o efeito placebo. O organismo tenta imitar um remédio para dor de cabeça e a dor de cabeça vai embora mesmo, por causa do psicológico. Olha como é que a nossa mente é poderosa. A ponto até de conseguir, dentro do próprio organismo, criar um efeito aqui dentro, para que cure uma doença. Já pensou nisso? E aí, por outro lado, também tem o efeito nocebo. O efeito nocebo funciona assim, o paciente se convence que aquele medicamento traz efeitos colaterais. Ele toma um remédio, e aí alguém fala assim, olha, cuidado, porque esse remédio, ele tem um efeito colateral. Ele pode curar dor de barriga, mas também ele pode dar dor de cabeça. Ele toma um remédio para dor de barriga e falou que pode ser que dá uma dor de cabeça. Ele começa a sentir logo dor de cabeça. Ele fala, nossa, vai me dar dor de cabeça, vai me dar dor de cabeça, e ele começa a sentir mesmo dor de cabeça. Aí depois de um tempo chega o enfermeiro e fala assim, não, isso aí era só mesmo uma farinha que tinha aí dentro. Era só para saber como é que você estava reagindo ao tratamento, se era o seu psicológico ou não. Na hora a dor de cabeça vai embora. É o tal do efeito placebo e efeito nocebo. Ao descobrir que não era nada, as dores passam. A ciência explica que a ansiedade funciona mais ou menos o seguinte, é um sentimento
de quem vive no futuro. Eu coloquei aqui entre parênteses doença. É sentimento ou doença? Tem gente que chama de doença. Mas a ansiedade, na verdade, ela, de certa forma, controlada, ela chega a ser benéfica para as pessoas. Por exemplo, existe aquela ansiedade boa. Sabe aquela ansiedade boa? Nossa, estou doido para chegar o horário do Espaço Novo Tempo. Estou doido para ir lá e tal. Semana que vem, eu quero ver mais um episódio. Eu estou ansioso. Essa ansiedade boa. Agora tem ansiedade que é a ansiedade que já se torna doença. Essa ansiedade aqui é a ansiedade, é o sentimento do futuro. Que você olha para o futuro e pensa assim, eu quero que chegue logo, tomara que chegue logo. Algumas ansiedades te deixam até um pouco nervoso. Como, por exemplo, às vezes eu fico ali, sentado, está dando a hora de eu subir. Está dando a hora de eu subir. Eu fico ansioso? Fico. Mas isso não me prejudica muito. Mas eu fico pensando, como é que vai ser? Será que as pessoas vão gostar daquilo que eu preparei hoje? Será que vai ser legal? Será que vai ter uma boa reação? E eu fico meio que ansioso, mas não é uma ansiedade que me atrapalha. Então isso é um sentimento. Passa a ser doença quando isso te paralisa. Isso começa a ser ruim. E a ciência ainda diz que, em alguns casos, essa ansiedade serve como proteção. É como o velho ditado, minha mãe dizia isso muito. Só morre afogado quem não tem medo de água. Quando a gente ia na praia, ela ficava dizendo assim, meu filho, tenha medo do mar. Eu disse, não, mas eu não tenho medo. Ela disse assim, não tem medo? Pois só morre afogado quem não tem medo do mar. Eu ficava, gente, não é que é mesmo? E aí eu já entrava meio na água assim, meio que com aquele medo. Teve um dia que a maresia foi me levando assim, meio que de lateral. Eu fui nadando e não chegava na praia nunca, só estava indo para lateral assim. Porque, gente, está acontecendo. Quando eu saio na praia, eu não encontrei mais ninguém, perdi da minha família. Eu tinha 12 anos perdido na praia, eu digo, agora o que eu faço? Até hoje, na hora que eu entro no mar, eu fico ansioso. Então, algumas ansiedades servem até essa proteção. Agora, outras podem até te paralisar, e essa se torna doença. Dizem as estatísticas que 9,8% dos brasileiros têm sintomas de ansiedade. Quem sabe eu estou falando para muita gente aqui que está sofrendo de ansiedade nesse momento. Quem sabe uma ansiedade até boa, outras ansiedades muito ruins e maléficas. E ansiedade dizem que afeta até a memória. Sabe por quê? Porque a tua memória passa a ser seletiva quando você se torna ansioso. Você prefere nem se lembrar de algumas coisas, porque aquilo vai te trazer sentimentos negativos, vai te trazer ansiedade, e aí sua memória começa a apagar algumas coisas, para não te trazer ansiedade. Dá para acreditar? A ansiedade mexe com a tua memória. E mais, o que vai fazer a diferença é como eu vou lidar com essa ansiedade. É isso que vai fazer a diferença. Como eu disse, a ansiedade pode ser boa, mas pode ser muito ruim. O que faz a diferença é como eu vou lidar com a ansiedade. Saulo, já ouviram falar de Saulo? Saulo é um personagem da Bíblia. Talvez você nunca deva ter ouvido esse nome, mas um outro muito parecido, Paulo. É o mesmo personagem, ele só mudou de nome. Mas antes de ser Paulo, ele era Saulo. E o interessante é que a história conta que Saulo nasceu em Tarso. Tarso era um centro de cultura grega. Então, era um povo que falava aramaico? Era, mas era um povo que também sabia muito da cultura grega. E Saulo cresceu ali, ele foi educado em Jerusalém. Ele saiu de Tarso, não se sabe com que idade, mas provavelmente muito novo, e foi para Jerusalém. E ali foi educado por Gamaliel. Gamaliel era um doutor da lei. Doutor da lei de Deus, da Bíblia, dos escritos e tal. E quando Gamaliel falava, todo mundo ficava de queixo caído. Esse homem é muito sábio. E Paulo foi educado por Gamaliel em Jerusalém. Saulo, na verdade. Saulo falava aramaico e tinha cidadania romana e ainda falava grego, porque cresceu numa cultura grega. Dá para imaginar que cara inteligente era Saulo? Saulo também estava no dia do apedrejamento de Estevão. E a Bíblia fala em Atos 9, verso 1, que ele respirava ameaças contra os discípulos. Ele ameaçava quem dizia assim, eu sou discípulo de Jesus, eu sigo a Jesus. Ele ameaçava, você é discípulo de Jesus? Pois espera que eu estou chegando aí. O último, você lembra aí, Estevão. Ele estava lá naquele dia do apedrejamento de Estevão. E ele se sentia orgulhoso porque ele segurava as capas dos homens que apedrejavam Estevão. Ele olhava e dizia assim, eu estou ajudando a cumprir uma tarefa de Deus. Ele imaginava assim. Apedrejar um que
que é dessa seita aí dos cristãos, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, então ele respirava ameaças contra os discípulos. Nesse mesmo capítulo, capítulo 9, a história conta que Paulo, na verdade Saulo, vinha então exatamente para conseguir autorização para perseguir os discípulos de Jesus, os cristãos, vinha a cavalo e literalmente caiu do cavalo. Naquele momento a luz era tão forte, a claridade daquela cena era tão forte, ele ficou cego. E quando ele cai do cavalo, ele ouve uma pergunta dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é que eu estou perseguindo? Quem é o Senhor que está falando comigo? E a voz que vem do céu dizia o seguinte: eu sou Cristo, a quem tu persegues. E aqui está vou abrir um parêntese na mensagem, não tem muito que ver com ansiedade isso, mas vale a pena mencionar que quando você se coloca ao lado de Jesus, você está dizendo: olha, essa guerra agora não é só minha. Lembra que nós falamos semana passada? A guerra não é minha, a guerra é de Cristo. E Cristo diz assim: olha, a partir de agora você está lutando é contra mim. Saulo, você está lutando contra os cristãos? Você está lutando contra mim agora. A briga é comigo. Porque ele perguntou: olha, por que você está me perseguindo? Quem é que eu estou perseguindo? Eu sou Cristo, a quem tu persegues. Cristo toma a tua luta para ele e luta em teu favor. E aí quando termina esse diálogo, Cristo fala para Saulo: Saulo, vai até a cidade e lá vai ter um homem. Ele vai te colocar a mão e você vai voltar a enxergar. O nome desse cara era Ananias. E olha só o que o texto bíblico fala sobre esse momento que Deus vai lá falar com Ananias. Ananias, é o seguinte, tem um homem, você deve ter ouvido falar, o nome dele é Saulo. Ele tem uma mania de matar os cristãos. Eu sei que você até é cristão, mas vai lá, fala com ele. Imagina você. Alguém falar assim: olha, você ouve uma voz de Deus e Deus dizendo assim: olha, vai lá e fala com... O cara é assassino. Nada não. E ele gosta de matar só a gente que vai lá no Espaço Novo Tempo. Vai lá, fala com ele, bate um papo com ele. Eu ia ser o primeiro a dizer: Senhor, manda outro. Eu não vou não, eu tenho medo. Não, manda outro. E Deus mandou Ananias. E olha o que diz o texto. Ora, havia em Damasco um crente chamado Ananias. O Senhor falou com ele numa visão: Ananias. Pronto, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à rua chamada direita e procure a casa de um homem chamado Judas. Lá pergunte por Saulo. Não é aquele mesmo Judas, não. Aquele lá já tinha morrido nessa hora. Lá pergunte por Saulo, de Tarso. Ele está orando. Eu lhe mostrei numa visão um homem chamado Ananias, que no caso é você, entrando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Vai lá, fala com ele. Você imagina a ansiedade no coração de Ananias? Você imagina o desespero no coração dele? Agora ele começou a vivenciar uma cena lá no futuro. Ele começou a imaginar assim: eu vou entrar na casa de Judas, lá na rua direita, e lá vai ter um homem assim, bravo porque ele está cego, olhando para o chão, mas o primeiro que falar com ele vai soltar logo o murro. Vai querer me matar. Se ele não me mata agora, ele me mata depois. Porque depois que ele voltar a enxergar, ele vai me enxergar e vai ver quem sou eu. Ele vai me matar depois. Ele começou a vivenciar o futuro. É uma coisa que nós chamamos de, repito aqui, pré-ocupação. Você está ocupado antes da hora. E quantos de nós não estamos vivendo agora ou já vivemos uma situação pré-ocupante? Que você se preocupa antes da hora, que você está ali já vivenciando o futuro e aquilo ainda nem aconteceu. E aí, nesse sentido, volto às palavras de Jesus: fica tranquilo quanto ao futuro, não fique ansioso. Desfrute cada momento, viva cada momento e simplesmente confie. Vá. E o que aconteceu foi o seguinte: olha o que Ananias falou. Mas Senhor, exclamou Ananias, eu sei das terríveis coisas que este homem vem fazendo aos santos em Jerusalém. Eu sei o que ele está fazendo com todo mundo. Você está mandando eu. E ouvimos que ele traz consigo ordens de prisão da parte dos sacerdotes principais para todos os que invocam em seu nome. Senhor, é uma ordem muito difícil. Porém, o Senhor disse a Ananias: vá fazer o que eu te digo. Porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel.
eu sei que eu tenho uma grande obra para realizar na vida desse homem. Eu acho que Ananias deve ter ficado pensando, Saulo não é Saulo. Saulo vai ser pregador. Pregador de Cristo, não. Saulo persegue quem fala de Cristo. É isso mesmo. Vá e faça. Sobre ansiedade. Primeiro, nós precisamos entender que ansiedade não acrescenta em nada. Segundo, ansiedade só atrapalha. A gente fica vivendo uma situação que ainda nem aconteceu. Vai viver primeiro. Entenda a dificuldade, entenda o problema, e se de fato ele vier, aí você vai tentar dar um jeito de resolver com Deus do seu lado. Mas primeiro viva. Outra coisa, nós vimos aqui que a ansiedade faz mal à saúde. Não afete sua saúde por causa de coisas que ainda não aconteceram. Fique mais calmo, confie mais em Deus. E aí, como vencer a ansiedade? Eu prometi isso no início, agora os ansiosos vão ficar mais tranquilos. Como vencer a ansiedade? O texto bíblico diz o seguinte: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios. Vai resolver um problema de cada vez. Não fica se preocupando com o que vai vir amanhã, não. Não, mas amanhã eu tenho uma conta para pagar de R$500 e eu não tenho esse dinheiro. Calma, resolve o problema de hoje. Amanhã vai resolver o problema de amanhã. Para cada dia o seu próprio mal. Para cada dia o seu próprio problema. Então a primeira dica para resolver o problema de ansiedade: viva o agora. Viva o hoje. Desfrute o agora. Segundo, converse com Deus sobre isso de forma sincera. Fala com Deus. Está ansioso? Conversa com Ele. Experimenta. E diz assim: Senhor, o Senhor disse para eu não ficar ansioso, mas esse negócio está me corroendo por dentro. Está me matando. Eu estou morrendo de medo de não conseguir superar isso que ainda vai chegar. O Senhor disse para eu viver cada dia o mal, mas cada dia o seu problema eu não estou conseguindo. Hoje o dia está até legal, mas sei que amanhã vai ser feio. Me ajuda. Converse de forma sincera com Deus. Por quê? Primeiro que Ele é o único que pode resolver. Se Ele é o Rei do Universo, o que Ele não pode fazer no nosso pequeno universo, que é a nossa vida? Ele pode. Segundo, já ouviram falar que a gente tem que ir no psicólogo para se abrir, para contar os nossos problemas e tudo mais? Até aconselho que faça isso mesmo. Mas aqui você tem Deus à sua disposição, 24 horas por dia, para que você vá lá, abra o seu coração e saia dessa conversa com Ele um pouco mais leve. Não é esse o tema da nossa série, levemente? Tenha sua mente um pouquinho mais leve, mais tranquila, descarregada, quando você conversa com Deus. Terceiro conselho: tenha fé, confie. Se Deus mandou, vai lá, tenha esperança de que isso vai dar certo, tenha fé de que isso vai se resolver, porque Deus é contigo. Se cada dia tem o seu próprio mal, viva cada dia com o Senhor. Se Ananias não tivesse tido fé, ou esperança de que as coisas dariam certo, ele nem iria. Iria perder um grande mensageiro que Paulo, que antes era Saulo, mas que Paulo se tornou depois. Ele viveu cada dia o seu próprio problema. Ele foi lá, teve fé. Deus mandou, eu vou. Deus pediu para eu fazer dessa forma, eu tenho fé, vai dar certo. Eu tenho esperança de que tudo vai terminar bem. Eu vou fazer porque Deus pediu. Filipenses 4, versículos 6 e 7, a Bíblia nos aconselha o seguinte: não se aflijam com nada, não fiquem ansiosos, não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Vai lá contar para Deus, fala com Ele. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. E mais, se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Experimente essa paz que o mundo não pode te dar. Só Deus oferece. A paz de poder dizer: pode cair o mundo, eu estou em paz. Está tudo ao redor desmoronando, eu estou tranquilo.
O que acontece é que quando você não conta essas coisas para Deus, ou não tem Deus na tua vida, sabe o que vai acontecer? Problemas deste tamanho se transformam em problemas enormes. E quando você está com Deus é o contrário, os problemas ainda existem, mas mesmo os grandes problemas vão ser pequenos, porque você tem fé, você tem esperança de que tudo vai terminar bem. Você sabe que Deus está contigo, você se abriu a Ele, conversou com Ele. Fique tranquilo quanto às ansiedades da vida. O Salmo 94, versículo 19 diz: quando a minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Quando você estiver vivendo isso aqui, com a mente pesada, não tem tempo para nada, pastor, não tem dinheiro para nada, eu morro de preocupação, de fato eu me ocupo antes da hora, vivo no futuro, ansioso para tudo. Experimente viver com Deus, porque quem experimenta viver com Deus vai conseguir isso aqui, o consolo, e vai encher o coração de alegria, e poder dizer: pode cair o mundo, estou em paz. Eu quero terminar orando exatamente por você que já viveu uma situação na sua vida, ou tem vivido uma situação de extrema ansiedade, e que na época você não soube como lidar, ou hoje não está sabendo como fazer. Conselho final: se você se esquecer de tudo que eu falei, lembre-se de uma coisa: Deus é contigo e Ele está aí agora para te consolar, para te fazer companhia e para acalmar seu coração. Se você quer sentir esse Deus presente na sua vida, ou quer experimentar esse Deus que talvez você nunca tenha experimentado, faça um teste com Ele, faça a prova de Deus. Diga para si mesmo: será que Deus de fato vai fazer alguma coisa? Vamos testar, vamos fazer um teste, uma experiência. Viva com Deus na sua vida, e você vai ver que a paz que excede todo entendimento vai vir para a tua vida. E as pessoas ao seu redor podem até não entender como é que esse cara vive cheio de dificuldades e problemas e ainda é tranquilo, tem paz. É porque você tem Deus no coração. Quer experimentar isso? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Vamos orar. Essa paz que excede todo entendimento, bom Deus, nós queremos experimentar e viver. Uma paz que em meio à ansiedade nos deixa tranquilos, leves. Precisamos disso. A nossa mente vive pesada, carregada. Hoje, nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor nos faça companhia nos momentos bons, mas também nos momentos de ansiedade, de preocupações. E sabendo, ó Deus, que entregando a nossa vida em Tuas mãos, o resto o Senhor vai fazer. Se o Senhor cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, também cuidará de nós. Nos ensina nos momentos de ansiedade, de aflição, poder contar tudo para o Senhor. Poder conversar contigo de maneira sincera e aberta. E seguir o conselho bíblico que diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, leve tudo em oração a Deus. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Viver contigo, mesmo em meio às ansiedades. Nos ajuda a aliviar e sair daqui, ó Deus, mais leves do que entramos em relação às nossas ansiedades. Nos dá uma semana feliz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero fazer o convite para que você volte na próxima semana para o terceiro episódio dessa série. Eu quero também dizer para você que no dia 23, que é o último sábado desse mês, o último episódio dessa série, nós temos em nossa agenda um espaço para batismos. Se você já está há algum tempo pensando em tomar sua decisão, ou está aí ansioso também sobre qual vai ser o dia do seu batismo, dia 23, nós teremos batismos. E você que está aí no Vale da Decisão, fica o convite para você, nos procure depois, ou procure alguém da equipe, dizendo do seu desejo, do seu batismo. No próximo dia 23, nós temos esse espaço em nossa agenda. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada na presença dEle.